Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. É uma alegria ter a sua companhia, aqui nós vamos orar e é sempre bom lembrar de que o mesmo Deus que agiu no passado com poder, Ele continua agindo hoje poderosamente na nossa vida, porque Deus não muda. Ele é imutável em relação ao seu caráter, mas quando nós oramos, com certeza abrem-se avenidas para Deus agir de um modo que Ele não agiria se não fosse por meio da oração. Por isso nós aqui no programa Lugar de Paz sempre vamos encorajar você a orar. Qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer problema, tudo isso serve como um chamado, um convite para nos voltarmos para Deus em oração. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia muito importante. A Bíblia diz assim, que assim como o homem pensa em seu coração, ele é. Ou seja, nós somos moldados pelos nossos pensamentos. Mas tem um texto aqui em Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se tem uma coisa que você deve guardar, é o seu coração. Coração aqui é equivalente à mente. Nós devemos guardar a nossa mente, cuidar com aquilo que entra na nossa mente. Porque é da nossa mente que procedem as fontes da vida. Em outras palavras, a nossa vida ela começa com os pensamentos. E dependendo daquilo que você permite entrar na sua mente, isso vai acabar de alguma maneira moldando a sua vida, moldando a sua forma de ser, moldando inclusive o seu caráter. Portanto, devemos ter muito critério em relação àquilo que ouvimos, assistimos, conversamos, tudo aquilo que entra na nossa mente. Como diz Paulo, nós devemos nos concentrar naquilo que é puro, naquilo que é louvável, naquilo que tem boa fama, naquilo que é virtuoso. São essas coisas que a nossa mente deve se ocupar. Portanto, eu tenho um convite para lhe fazer. Eu tenho um convite para você dedicar o seu tempo, a sua atenção para o estudo da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho, a Palavra de Deus é fonte de vida. E para que você se fortaleça na sua caminhada cristã, eu quero lhe oferecer a revista Esperança Novo Tempo, a edição Deus Me Ouve. Este estudo bíblico fala sobre a oração, como é importante orar. Como é importante falar com Deus, abrir o nosso coração a Deus como a um amigo, porque Ele nos ouve e Ele está desejoso de nos atender. E para você compreender quais são as condições para Deus atender às nossas preces, peça essa revista. Você pode adquiri-la através do WhatsApp 12 98244 4449. Esta revista ela é de graça para você porque já foi paga pelos Anjos da Esperança. Com essa revista você vai fortalecer a sua vida devocional, você também vai fortalecer a sua vida de oração e você vai entender as dinâmicas da oração, o papel da fé na oração, como é importante orar com fé. Então, para você adquirir essa revista, é só enviar uma mensagem para este WhatsApp que está na tela e nós enviaremos para você inteiramente grátis, porque esta revista já foi paga pelos Anjos da Esperança, a quem nós somos muito gratos. E dando continuidade agora ao programa, vamos ler as mensagens que recebemos através do Facebook, facebook.com/lugardepaz.nt. Vem comigo. Escreva para nós, deixe o seu pedido de oração ou seu agradecimento. E vamos ler agora o pedido da Yara de Souza. Boa tarde, pastor. A paz do Senhor. Peço oração por Carlos para que aceite Jesus e seja liberto dos vícios. Ele está há 1 mês sem beber, mas anda com muita tontura. Creio no poder das orações. Também peço por Brian para que consiga um emprego, por Fernanda e meu genro Michel, por Luiz, que está com câncer, e por seu primo Raimundo, que teve um AVC. Que oremos uns pelos outros. Também peço pelo batismo do Espírito Santo. Obrigada. Amém, Yara. Então vamos orar pelo Carlos, orar pelo Michel, pelo Luiz, pela Fernanda e pelo Brian. Que Deus a abençoe ricamente. Muito obrigado por participar aqui do programa.
A próxima mensagem é da Arlete Viana. Oi, pastor Frederico. Peço oração pelo meu esposo. Ele está com cirrose hepática. Embora nunca tenha tido vício em bebida, há mais de 20 anos se tornou adventista e mesmo antes disso nunca gostou de bebidas alcoólicas. Ele está fraco e perdeu muito peso. Por favor, orem por ele. Arlete, vamos orar pelo seu esposo. Essa enfermidade é grave, precisa seguir o tratamento e às vezes até mesmo é um procedimento mais delicado, não é verdade? Vamos continuar aqui orando, acreditamos que Deus é o médico dos médicos e que Ele pode reverter qualquer problema de saúde, se assim for da vontade dEle, para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar a Deus, confiar no Senhor e esperar nele, porque Ele é bom o tempo todo Ele é bom e por isso nós louvamos o nome do Senhor. Há uma oração na Bíblia, é a oração de Jeremias, está lá em Jeremias capítulo 17, verso 14. Ali Jeremias ele ora dizendo, Senhor, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Jeremias reconhecia que Deus era o seu louvor, ou seja, Deus era aquele que era capaz de curá-lo e de salvá-lo, e por isso ele louvava ao Senhor. Eu encorajo você também a continuar confiando no Senhor e a esperar nele, tá bom? Vamos seguir juntos em oração. Um grande abraço para você. A Graça Araújo diz, gostaria de pedir oração pela minha família. Perdi uma filha de 37 anos que me deixou 4 netas. A mais nova hoje tem 12 anos. Peço oração por elas. Também tenho 5 netos da parte do meu filho. Peço oração por ele, por minha vida espiritual, mental e física e pelo ministério em que estou, em nome de Jesus. Meus sentimentos, Graça, pela perda da sua filha, deve ter sido uma dor muito forte. E vamos orar pelos seus netos, 5 netas, 5 netos, que Deus traga conforto, consolo ao coração de cada um deles e, acima de tudo, que Deus conduza cada um de vocês neste caminho que é o caminho do Senhor. Os planos dele foram estabelecidos para cada um de nós e nós não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Devemos permanecer neste caminho olhando para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tá bom? Um grande abraço para você. A Catarina Toss diz, peço oração pela minha neta Bruna, para que Deus abra uma porta de emprego na área de biomedicina, pois está difícil para ela conseguir. Vamos orar pela Bruna. Muito obrigado, Catarina. Orar para que Deus a capacite, para que ela se lembre de tudo que estudou e que os passos dela também sejam dirigidos pelo Senhor. A maior bênção na vida que tem é permitir que os planos de Deus se concretizem, se cumpram na nossa vida. É claro, devemos fazer a nossa parte no sentido de nos prepararmos, aproveitarmos todas as oportunidades. Como diz lá o livro de Eclesiastes, tudo quanto vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Então devemos, de fato, ser muito dedicados naquilo que fazemos, fazer o melhor que podemos e o resultado fica nas mãos de Deus. Um grande abraço para todos vocês. A Neuza Ariete escreveu, peço oração pela minha saúde, vou iniciar radioterapia, pois estou em tratamento contra o câncer de mama. Que Deus restaure minha saúde. Peço também por todas as pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Que Jesus abençoe a vida de cada uma delas. Amigos de oração, anote o nome da Neuza, Neuza Ariete. Ela está numa luta contra o câncer, está fazendo o tratamento e ela pede as nossas orações porque ela confia neste Deus poderoso a quem nós oramos. E ela também pede para intercedermos por todos aqueles que estão fazendo o tratamento contra o câncer. Um grande abraço para você, Neuza. Que Deus abençoe você e toda a sua família. O Jairo Ferreira escreveu, boa tarde, peço oração pela Bianca, para que Deus a cure da ansiedade e abra portas de emprego em nome de Jesus. Vamos orar, Jairo, pela Bianca. Amigos de oração, existem muitas pessoas que estão procurando um emprego, precisam pagar contas, têm uma família para sustentar. Então vamos nos unir em oração e interceder pela Bianca e orar também pela cura dela, da ansiedade, esse mal que tem acometido milhares e milhares de pessoas. Vivemos num mundo injusto, num mundo mau, num mundo onde há muitas incertezas e precisamos colocar toda a nossa confiança
em Deus e fazer como Pedro nos encoraja, colocar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Eu sei que falar parece fácil, difícil de fato é você vivenciar isso, entregar, mas é importante que a gente aprenda a entregar. Como diz o salmista, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos orar pela Bianca. A Liane Vieira escreveu: boa tarde, peço ajuda em oração, por favor, pois estou com bolhas nas pernas que coçam e ardem e ainda não sei a causa. Em nome de Jesus. Vamos orar, Liane, por você e pela sua saúde, para que você identifique o que aconteceu e que você encontre um caminho para resolver esse problema ou que Deus a cure. E nós acreditamos que Deus pode curá-la. Um grande abraço e que Deus a abençoe ricamente. E a Aline diz: peço oração por mim e pelo bebê que estou esperando, que ele venha com saúde, que meu parto seja abençoado. Amém, Aline. Que essa criança venha com muita saúde, trazendo alegria e que você, como mãe, buscando a orientação de Deus, seja uma mãe segundo o coração de Deus, exercendo a maternidade, ensinando essa criança o caminho que ela deve andar e preparando esta criança para servir o Senhor, porque este é o propósito da nossa vida. Que Deus abençoe você nessa reta de expectativa para a chegada desta criança. Um grande abraço e que Deus abençoe você também. A Dulcilene Souza diz: peço oração por meu esposo Jacildo para que ele tome a decisão de entregar a vida a Deus. Vamos orar, Dulcilene. Dulcilene pede pelo Jacildo para que ele entregue o seu coração a Jesus. Essa é a decisão mais importante da vida. É a decisão mais, eu diria assim, com repercussões mais importantes para a nossa existência. Então nós precisamos, de fato, hoje, agora, ao ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós devemos nos posicionar ao lado de Cristo. Que Deus abençoe você, Dulcilene, e o Jacildo, que ele entregue o coração dele a Jesus. O Genaro Benites escreveu: boa tarde, ore por meu irmão João, pois ele anda com muita ansiedade. Vamos orar, Genaro, pelo seu irmão João. Que Deus abençoe você, Genaro, e que Deus abençoe seu irmão também. A ansiedade, como eu mencionei, é um mal que aflige muitas pessoas e precisamos colocar as nossas preocupações no colo do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Vamos agora para um rápido intervalo. Ao retornarmos, teremos o nosso momento de oração. Nós já voltamos. Já estamos de volta e é muito bom continuar com você aqui no programa Lugar de Paz. Logo mais, vamos ter o nosso momento de oração. Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa maravilhosa e Ele nos concedeu o Espírito Santo e através da presença do Espírito Santo, Ele está presente no nosso coração. O Espírito Santo, Ele nos fortalece, Ele nos conduz pelo caminho da verdade. Se nós o permitirmos, Ele será o nosso professor. E nós necessitamos muito do Espírito Santo, especialmente no tempo em que vivemos. E falando sobre este tempo específico, eu posso lhe garantir, nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. Nós acreditamos que em breve Cristo vai voltar. Muitas coisas estão acontecendo, guerras, terremotos, pestes, fome, injustiça social, violência, criminalidade. Tudo isso já estava predito na Bíblia, mas ainda não é o fim, disse Jesus. São como dores de parto que apontam para a vinda de Cristo Jesus. Então é necessário passar por esses momentos dolorosos. E como enfrentar esses momentos? Com esperança. Como enfrentar e atravessar esses momentos não perdendo a fé? É importante que a gente estude a Bíblia, especialmente a respeito desses temas tão importantes relacionados ao tempo do fim. E pensando nisso, a TV Novo Tempo está preparando um novo guia de estudo da Bíblia, Eventos Finais.
para que as pessoas tenham condições de se prepararem para o retorno de Jesus Cristo, sem alarmismo, mas conhecendo a palavra de Deus, o Evangelho, as palavras de Cristo. E para que essas pessoas sejam alcançadas, nós precisamos muito do seu apoio. Todas as doações que são dedicadas aqui a Novo Tempo, elas servem para manter os trabalhos e projetos que já estão em andamento. Quando lançamos um novo projeto, precisamos de uma doação extra e por isso essa campanha especial de março. Nós pedimos a você uma doação extra. Com R$10 você consegue alcançar 2 famílias com a revista Esperança. Com R$50 você consegue alcançar 10 famílias com essa revista Esperança. Então você pode doar através do Pix, usando a chave Pix, anjos@novotempo.com. É muito simples, seguro e você pode doar de acordo com as suas possibilidades. Pastor Fred, eu ainda não sou anjo, posso participar desta doação extra especial? Pode, usando a mesma chave Pix, anjos@novotempo.com. E nós somos muito gratos a você pela confiança, pelo seu empenho, pela sua dedicação e pela sua doação. E desejamos que Deus abençoe você ricamente. E agora, dando continuidade ao programa, vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. E você pode participar aqui conosco enviando o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 12 981 740122. Envie o seu pedido, seu agradecimento, seu testemunho e vamos compartilhar aqui no programa. Vem comigo. Aí está na tela o pedido da Adriana Cristina. Peço oração pela minha vida financeira e pelo meu marido Onofre. Vamos orar, Adriana, então, pela sua vida financeira e pelo seu marido Onofre. Estou anotando aqui, Adriana e Onofre. E pede pela vida financeira. Olha, deixa eu aproveitar, eu acabei de falar sobre o Anjos da Esperança, né? Esta revista que nós temos aqui, ela é a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Ela é gratuita e ela só é gratuita por causa do projeto Anjos da Esperança. Então você, Adriana, pode pedir essa revista e você vai encontrar um caminho para ter o equilíbrio financeiro na sua casa. Essa revista foi escrita pelo pastor Antônio Tostes, ex-presidente aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, e ele tem uma grande experiência nessa área de administrar recursos, e você com certeza vai aprender e descobrir a respeito de caminhos importantes para alcançar o equilíbrio financeiro na sua casa. Então peça através do WhatsApp 12 98244 4449. E agora vamos ler o próximo pedido de oração, que é da Thaisa Rezende. Olá, gostaria de pedir oração pela minha saúde, pois sofro de depressão e ansiedade. Que Deus abençoe sempre vocês. Amém, Thaisa. Obrigado pelas palavras e vamos orar aqui pela saúde dela. Ela diz aqui que tem ansiedade e depressão. Como eu mencionei anteriormente, esse é um problema que tem acometido milhares e milhares de pessoas. Então é importante se lembrar, quando a gente tem um problema de saúde física, a gente procura um especialista daquela área. Quando a gente tem algum problema emocional ou mental, precisamos também procurar um especialista da área. Isso não, obviamente, diminui a importância, a necessidade de nós buscarmos a Deus. Em outras palavras, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Como diz Jesus lá em Mateus capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Agora, mesmo buscando a Deus em primeiro lugar, isso não quer dizer que eu não precise buscar um médico ou buscar um tratamento. É importante. A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. E quero dizer algo importante para você, Thaisa. Existem 8 remédios que Deus colocou na natureza e são remédios poderosos. Fazer uso adequado da luz solar, da água, beber a quantidade adequada de água para você, respeitar as horas do repouso, do descanso diário, descanso semanal, descanso anual,
Tudo isso é muito importante para a regeneração e recuperação da saúde. Atividade física, alimentação equilibrada, abster-se dos alimentos que são nocivos à saúde. Eu nem digo que são alimentos ou substâncias que são nocivas. Então é importante dar as condições necessárias para o corpo reagir. Estaremos em oração por você, tá bom, Thaisa? Um grande abraço e que Deus a abençoe. A Franci Maria escreveu: boa tarde, peço oração pelo meu casamento com meu esposo, Elvis. Temos enfrentado muitas dificuldades por causa de conflitos com a ex-esposa dele e às vezes sinto vontade de desistir do meu casamento. Peço que Deus me dê paciência e sabedoria espiritual para lidar com essa situação. Vamos orar, Franci Maria, por você, para que Deus te dê sabedoria, discernimento, resiliência. E você pode aqui solicitar um curso bíblico muito especial. Nós temos aqui um curso bíblico chamado Entre Família, que vai falar um pouquinho a respeito dos conflitos familiares e como resolver esses conflitos familiares. Você pode pedir através do WhatsApp que está na tela, 12 98244 4449. E aqui estaremos em oração por você, tá bom, Franci Maria? Você não está sozinha. E a próxima mensagem é do João Moreira. Boa tarde, peço oração por mim, pois tenho muita ansiedade e toque. Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigado, João. Vamos orar por você, João. João Moreira. Amigos de oração, anote o nome dele, ansiedade e toque. Quero aproveitar e vou pedir também por um tio da minha esposa, que ele enfrenta esse mesmo desafio, toque. E isso limita muito a vida dele, a vida social, a saúde dele. Quero pedir oração por ele aqui, tá bom? O nome dele é Raimundo. Que Deus abençoe você, tio Raimundo. Estamos aqui em oração por você também. A próxima mensagem é da Francisca. A paz do Senhor, pastor Frederico. A paz, Francisca. Peço oração pela minha saúde e também pelos meus filhos, nora, genro, netos e bisnetos. Amém, Francisca. Desejo que a paz de Cristo esteja sobre você e que a presença do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida de todos os seus queridos. Que a presença de Deus traga a você toda a bênção do céu. Muito obrigado por participar aqui do programa. A próxima mensagem é da Bernarda. Peço oração pelo meu sobrinho Tiago e sua família. Amém, Bernarda. Vamos orar aqui, então, pelo seu sobrinho e também pelo Tiago e a família. Obrigado, Bernarda, por participar aqui do programa. E a última mensagem é do André. Peço oração por minha família, André, Débora, Júlia, Tiago e Melissa. Também pelo meu amigo Júlio, que está enfrentando uma grande luta em seu casamento. Ele não é da nossa igreja, mas me pediu esse favor. Muito obrigado a todos. Amigos, vamos orar pelo André, pela família dele e de uma forma muito especial vamos orar pelo Júlio. O Júlio pediu oração. Ele não é da igreja, mas ele pede oração pelo casamento dele. Então nós vamos interceder pelo casamento do Júlio. Muito obrigado, André, por participar aqui do programa e interceder pelo Júlio. E agora chegou o nosso momento de orar. E eu convido você para participar comigo. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, louvado e bendito seja o teu santo nome. São muitos pedidos de oração, Pai. Existem pessoas que estão sofrendo neste momento, estão passando pelo vale da decisão, ou pelo vale da enfermidade, ou por algum outro momento difícil na família. E neste momento, Pai, nós invocamos o teu santo nome, porque entendemos e temos fé de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor, venha nos socorrer, Pai. Peço aqui em favor da Neuza. A Neuza está atravessando um momento de câncer, pedimos pela cura dela. Oramos pelo pedido do João, pede pela Bianca, que a tua mão poderosa esteja sobre ela, Senhor, trazendo as bênçãos do céu na sua vida. Oramos também pela Liane, que tem algumas dificuldades na perna,
Que o Senhor, Pai, esteja ao lado dela, dirigindo os seus passos e que ela descubra o que está acontecendo e que ela alcance a saúde plena, Pai. Oramos pela Aline, pela Dulcilene, que intercede pelo Jacildo, que está estudando a Bíblia, pelo Genaro, que intercede pelo João, a Adriana, Pai, que pede pelo seu esposo Onofre, pela sua vida financeira, que eles encontrem o equilíbrio financeiro. Oramos pela Thaísa, Pai, que está lutando contra a depressão e a ansiedade. Cure-a, Pai, salve-a deste mal. Colocamos todos esses pedidos em Tuas mãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.